Graça e paz, irmãos. Queria compartilhar com vocês aqui algo que Deus tem me ensinado, algo que eu estou aprendendo também pela palavra de Deus e queria compartilhar com vocês. Sobre a adversidade, sobre aflições, sobre provações. Nós sabemos que a Bíblia diz, Jesus mesmo diz lá em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca escondeu que nós teríamos problemas, adversidades. Em outros textos, fala sobre a utilidade da provação que ele nos envia, né, para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos nele, para que nós aprendamos a confiar mais, a depender mais dele, para que a nossa fé seja depurada como ouro, né? Embora nós não gostemos da aflição, da dificuldade em si, ela não tem valor em si mesma. Ela é um instrumento que Deus usa para nos aproximar dele. É isso que dá o objetivo de nós crescermos na adversidade, na aflição, é que Deus vai usando essas coisas para nos atrair para Ele. Vai tirando a nossa confiança em nós mesmos, nas coisas, no dinheiro, justiça própria, e vai nos ensinando a conformar mais ao caráter de Cristo, a confiar mais nele, a não confiar em nada mais além dele mesmo. Por exemplo, um texto que chama muita atenção está lá no Salmo 119, verso 67, que o salmista diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu aprendi a guardar a tua palavra, mas agora eu guardo a tua palavra. Nós vemos aqui uma divisão, antes e depois. O salmista diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado. Ou seja, provavelmente ele pode estar falando, eu confiava em mim mesmo. Eu estava perdido, eu achava que eu era um bom cristão, eu achava que eu confiava no Senhor. Mas a aflição veio e ela mostrou que o meu coração tem muita incredulidade, muita justiça própria, muita murmuração. Está confiando no dinheiro. Quando o Senhor tirou o dinheiro, eu vi que eu estava inseguro na saúde, em algumas pessoas, em algumas coisas. Nós não sabemos exatamente, mas antes de ser afligido, ele falava, eu andava errado. Eu não andava de acordo com a tua palavra. Esse é o antes da divisão. Aí ele diz, mas agora, ou seja, depois da aflição, agora eu guardo a tua palavra. Então Deus usa, um dos instrumentos que Deus usa é a aflição. 1 Pedro 1, 6 e 7 fala isso, nisso exultais, porque a nossa aprovação vai sendo, ela vai depurando, ela vai colocando a nossa fé mais pura diante de Deus. Deus que vai usando essas coisas. Por exemplo, então nós vemos aqui o antes e o depois. Antes de ser afligido eu andava errado, mas agora, pela aflição, o Senhor me ensinou a guardar a tua palavra. O objetivo da aflição não é a aflição em si, é nos aproximar de Cristo, é nos fazer depender mais dele, antes e depois. Um outro texto que eu queria falar para vocês, que eu estava lendo esses dias sobre a vida de Jó. Martin Lloyd-Jones usa um exemplo muito interessante, me ajudou demais, tem ficado na minha mente, queria compartilhar também aqui. Ele diz o seguinte, imagine que alguém precisa construir uma ponte sobre um longo rio, e essa ponte ela tem que ser muito mais reforçada do que as pontes habituais, porque ali vai passar trem de carga muito pesado, também do lado do trilho de trem vai ter uma rodovia ali com caminhões, ônibus, ou seja, a ponte ela tem que aguentar muita pressão, é um lugar longo, um lugar que tem muito vento, então precisa ser uma ponte extremamente reforçada. Eles contratam um engenheiro, o melhor engenheiro do mundo, ele vai lá, constrói a ponte, finalizou, ele vai falar o seguinte, escuta, pode passar a carga que você quiser, eu quero ver, essa ponte vai aguentar, o engenheiro vai assinar embaixo, ele quer que a ponte seja testada para mostrar o serviço dele. Outro exemplo, eu vi esse tempo atrás uma pessoa que ela inventou um vidro blindado mais fino. E as pessoas estavam duvidando se ele realmente era blindado, e a própria pessoa que inventou o vidro, ele ficou atrás do vidro, o vidro entre ele e um atirador. Ele falou, pode atirar no vidro, que eu vou estar atrás. Eu vou testar, eu vou mostrar para vocês que o meu produto é bom. Então Martin Lloyd-Jones diz algo assim, quando Deus nos prova, por exemplo, quando Deus permitiu que o diabo tentasse e mexesse na vida de Jó, somente onde Deus permitiu, na soberania dele, Deus estava mostrando, a minha graça basta na vida de Jó. Jó não vai aguentar a pressão, mas a minha graça nele vai fazê-lo aguentar. Foi isso que também Paulo fala lá em 2 Coríntios 12:9, quando ele disse que ele orou para que o espinho fosse tirado, aquele problema que nós não sabemos exatamente qual é, e pouco importa, o que importa é o princípio.
que Deus falou assim, Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O princípio bíblico sempre é esse. Você não aguenta, você não suporta, mas a minha graça te basta. A minha graça vai fazer você suportar as pressões, as aflições, as adversidades para que a glória venha para mim, para Deus, não para você mesmo. Então é isso que nós temos que ter em mente. A aflição em si mesma, as adversidades, quando Deus as usa, ela tem um fim que não vai nos aproximar de Deus. Por isso que nós devemos, na hora de um momento, de uma aflição, orarmos como o salmista orou no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O nosso coração fica agitado, fica incrédulo. Nós somos incrédulos ainda, em grande parte. Nós nos apavoramos por poucas coisas, às vezes. Mas que Deus nos dê graça. Somente Ele pode fazer isso. Para nós entendermos, Senhor, usa essas coisas para nos aproximar do Senhor, para nos ensinar a confiar e a depender única e exclusivamente mais do Senhor. Que Deus te abençoe nas suas dificuldades, nas suas adversidades, nas suas aflições, que o Espírito Santo te socorra e que elas cumpram um propósito de aproximá-lo mais do Senhor. Eu queria que você orasse por mim também nesse sentido, porque eu também preciso da mesma graça de depender do Senhor, de falar de coração, Senhor, a tua graça me basta. Eu não me basto, mas a tua graça me basta. Que Deus te abençoe.